Tudo bom, pessoal? Então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a metodologia do trabalho. Como eu já comentei na última semana, a gente entra agora numa fase em que a gente precisa definir de maneira um pouco mais formal os métodos que a gente está pensando em desenvolver durante a execução do projeto, mesmo que essa execução não seja feita nesse semestre. Então, a gente já trabalhou nos posters, a gente já trabalhou no termo de consentimento, que já trazia alguns elementos do trabalho no que diz respeito a atividades que seriam desenvolvidas durante a pesquisa, por exemplo, para esclarecer os participantes da pesquisa sobre isso. Mas eu acho que seria interessante a gente conseguir construir um panorama geral sobre o que são essas modalidades de pesquisa, métodos, instrumentos. E essa minha fala hoje, ela tenta trazer um pouco isso para consolidar esse espaço que diz respeito às metodologias de pesquisa. Eu trago inicialmente um quadro que fala de natureza da pesquisa, abordagem da pesquisa, modalidades, métodos, instrumentos, e a gente vai tentar detalhar cada um. Na verdade, nessa nossa semana, em cima da proposta de construção de um glossário sobre essas terminologias. Então eu não vou entrar muito em detalhe aqui sobre o que seria cada uma delas, mas o nosso primeiro foco de análise seria no que diz respeito à natureza da pesquisa. A gente viu então que no que diz respeito à natureza de pesquisa, nós temos uma perspectiva exploratória ou descritiva ou explicativa / explanatória. São sinônimos que são usados na literatura e que definem muito a natureza do tipo de questão de pesquisa que a gente propõe. Questões que são mais abertas, em que a gente não tem aspectos muito definidos a serem observados, no caso de natureza exploratória, ou questões em que a gente quer compreender um determinado fenômeno e se debruça sobre a descrição desses fenômenos, no caso de pesquisa descritiva, e explicativa e explanatória seriam pesquisas que procuram entender relacionamentos entre determinados aspectos, como por exemplo, qual seria a influência de uma determinada prática pedagógica no processo de aprendizagem infantil, só para dar um exemplo. Bom, a ideia então de criação desse glossário é que vocês tentem explicar um pouco cada uma dessas dimensões no que diz respeito à natureza e outros critérios que aparecem no quadro. Nós vamos dar prosseguimento então a o que são esses critérios. Então, um outro critério para classificar a pesquisa diz respeito à abordagem, que pode ter um cunho qualitativo ou quantitativo. Esse é um aspecto que a gente já falou algumas vezes, já leu algumas coisas a respeito também. Esse é quase um divisor de água, né? Pesquisas qualitativas em que a gente procura se aproximar um pouco mais dos sujeitos, pesquisas quantitativas em que a gente tem um maior número de pessoas e a gente não pode então se aproximar tanto. Se aproximar, eu quero dizer conhecer um pouco melhor, descrever um pouco melhor quem são esses sujeitos. E a gente trabalha com uma abordagem mais de generalização, então, do que se pode observar quando se trata de pesquisa quantitativa. Esse é um aspecto fundamental que vocês precisam também definir para as pesquisas de vocês. Depois nós temos algumas modalidades de pesquisa. E eu tenho uma listinha aqui de algumas modalidades
bibliográfica, documental, pesquisa de campo, pesquisação, estudo de caso, etnografia, pesquisa de levantamento. Eu vou colocar para vocês verem e eu volto a falar. Bom, eu não vou tentar explicar cada uma dessas modalidades, porque isso vai fazer um pouco parte dessa nossa atividade que eu estou propondo para essa semana, que é a de construção de um glossário sobre todas essas nomenclaturas e que vão permitir que a gente compreenda melhor o que é cada uma delas e onde se enquadra a nossa pesquisa, a pesquisa que vocês estão propondo, do ponto de vista metodológico. Na verdade, esse nosso quadro ele não termina nas modalidades. A gente ainda tem mais alguns aspectos que a gente poderia utilizar para a classificação da nossa pesquisa. Por exemplo, os métodos. Então, na nossa tabela a gente pode ver 3 métodos. Não é uma lista exaustiva. Se vocês forem procurar um pouco mais em livros de pesquisa, metodologia de pesquisa, vocês podem encontrar outros métodos, mas esses são alguns que são bastante utilizados, principalmente na área de educação, que é o foco aqui da nossa disciplina. E além de métodos, a gente vê também instrumentos. Aqui novamente estão listados 3 instrumentos. São instrumentos muito utilizados, mas a gente pode ter um número maior de instrumentos. Se vocês forem procurar, vocês podem encontrar alguns outros. Então a nossa proposta de atividade dessa semana é justamente que a gente tente construir um glossário sobre toda essa nomenclatura que diz respeito a metodologias de pesquisa, para que em seguida a gente possa, cada um de vocês possa classificar melhor, de um ponto de vista um pouco mais formal, as abordagens, as modalidades, os métodos e os instrumentos que estão propondo usar na sua pesquisa. Então desejo a todos um ótimo trabalho. Qualquer dúvida, como sempre, é só entrarem em contato. E eu estou bem curioso para ver então o que a gente consegue construir nesse nosso glossário. Um abraço.